Salve, salve nação, muito bem-vindos ao canal do Rubro Negro. Aqui você acompanha todos os dias os vídeos exclusivos e notícias diárias do nosso Mengão. Vídeos e notícias diárias e informações também, últimas informações exclusivas todos os dias aqui no nosso Mengão e vídeos exclusivos. Então, para não perder, já deixa o likezão, se inscreva no nosso canal Vovô Rubro Negro para você não perder nenhuma notícia, nenhum dos vídeos exclusivos a partir de hoje, todos os dias, aqui no canal Vovô Rubro Negro, vídeos exclusivos do maior clube do mundo, que é o Mengão. Então vamos para as últimas notícias e últimas informações do Mengão. Mas antes, deixa o like e, se não é inscrito, se inscreva no canal Vovô Rubro Negro. Vamos para cima, nação! E Flamengo e West Ham estão em compasso de espera para anunciar uma decisão definitiva sobre Lucas Paquetá. E é por isso que eu chamo um cara que está sabendo tudo desse assunto, o Caê Mota, vai se conectar com a gente aqui no Troca de Passes. Paquetá. Ele sabe já, ele sabe tem muito. todas as respostas. É impressionante. Ele vai ligar para o Paquetá e vai dizer, liga para ele para perguntar onde eu vou jogar. Exatamente. E ele já está aqui com a gente, o Caê, para contar, já tem valor decidido, já tem liberação antecipada também, já foi negociada. O que está faltando, Caê, para o Lucas Paquetá assinar esse contrato e vir de vez para o Flamengo? Boa noite, amigo. Boa noite, Kelly, Mansur, Bastos, grandes amigos aí, um prazer estar de volta ao Troca. Fazia um bom tempo que eu não participava do Troca, então estou bem satisfeito de estar aqui. Acho que você foi bem precisa quando você falou na questão de em poucas horas muita coisa acontece, né? E a tendência é mesmo que aí no prazo de 24 a 48 horas, essa novela, né, que vem aí já há 3 semanas, finalmente tenha seu capítulo final e um capítulo com um final feliz. É a tendência hoje muito grande que isso aconteça. Tentando enumerar aqui passo a passo dessa negociação, realmente o valor da negociação já foi definido, 41 milhões e 250 mil euros, que vai dar quase 270 milhões de reais. Isso já foi definido, já está resolvido. A liberação imediata de Paquetá, que em algum momento parecia o grande empecilho realmente com as vitórias recentes do West Ham na Premier League, isso facilitou, porque acabou gerando também um movimento da torcida do clube inglês contra o Paquetá, dizendo a gente não precisa de você, a gente está bem mesmo sem você. Isso facilitou também com o ambiente para que o clube de Londres entendesse que valia a pena liberar o Paquetá agora. Agora o último empecilho está mesmo na questão da forma de pagamento. A gente trouxe ontem também, quando a gente noticiou o acerto dos valores, que o Flamengo queria pagar em 3 anos, em 36 meses, mas o West Ham deseja receber em 18 ao longo do dia. A gente trouxe também noticiário de que o clube inglês estava bem disposto a bater o pé nesse sentido, até por entender que, poxa, já baixei de 60 para 41, queria liberar em maio, vou liberar agora, vou flexibilizar também na forma de pagamento. Só que ao longo do dia o Flamengo conseguiu conversar aqui, conversar ali e encontrar uma alternativa que, ao que tudo indica hoje, vai ser um pagamento em 24 meses. A gente não conseguiu apurar com precisão o número de parcelas, mas seria um parcelamento que se encerra em janeiro de 2028, então 24 meses contando a partir de agora do primeiro pagamento. O Flamengo aceitou pagar parcelas um pouco mais gordas, um pouco maiores, mas estender um pouco mais esse parcelamento, até por questão de orçamento, enfim, de conseguir dividir o investimento para cada orçamento de cada ano, de 26, de 27 e de 28. Então a tendência é essa hoje, fazendo até o que o meia-culpa de nós da imprensa, né? Acabou que esse mercado do futebol mexe tanto com o torcedor, a gente acaba se deixando levar e muitas vezes faz quase que um tempo real, e a notícia de meio-dia já não é a mesma de 5 horas da tarde, porque é uma negociação, as coisas seguem acontecendo. A gente, como disse, começou o dia com o West Ham batendo o pé em 18 meses, agora já é uma tendência muito forte de 24 meses, mas eu acho que o principal que a torcida do Flamengo precisa ter em mente é de que já destravou, está caminhando muito bem, as duas partes entendem que vai ser sim concluído ao longo da semana o negócio, e se finalizar como se espera, a tendência é de que o Lucas Paquetá esteja já à disposição de Felipe Luiz domingo lá em Brasília na Supercopa Rei contra o Corinthians. O Paquetá não vem jogando, ele tinha dores nas costas, mas depois foi muito mais pela questão da negociação mesmo, então ele está bem fisicamente, vinha treinando normalmente na maioria dos dias, nem sempre com o grupo principal, às vezes em separados, ele está bem fisicamente, e tudo acontecendo dentro do que se espera nas próximas 24, 48 horas. Paquetá já chega ao Rio de Janeiro e já vai com a delegação no sábado para Brasília.
Será que Caê Mota dorme essa noite ou ele vai ficar ali nas apurações, no celular, recebendo mensagem, trocando informações? Eu tô achando que vai se alongar o dia do nosso colega, hein? Bom, amigos, vocês podem fazer perguntas pro Caê também. Eu acho que uma coisa importante da gente também refletir é a firmeza do Flamengo nessas negociações, não abriu mão de ter o Lucas Paquetá imediatamente, tá batendo o pé aí também pela forma de pagamento. Acho que sim, é um clube que possui muito dinheiro, é um clube muito rico, que consegue fazer altíssimos investimentos, inclusive esse, que vai entrar aí para um dos maiores da história do futebol brasileiro. Mas é isso, vai ser o maior, né? Claro, a se confirmar que vai acontecer, tá muito perto, tá bom, torcedor rubro-negro? Tá muito perto de acontecer. A se confirmar vai ser o maior, mas é isso, também tá negociando, porque é importante conseguir não se desfazer, se descapitalizar de uma vez só. Quando o presidente do Flamengo fala que tem X reais para ampliar folha de pagamento, chegou a falar em 1 bilhão para investimento, não só em compra de jogador, óbvio, compra de jogador, aumento de folha, ele não está dizendo que ele tem 1 bilhão guardado embaixo do colchão ou no banco para fazer uma transferência de imediato. Mas apareceu, existe, né? Não, pode. É que isso gera também no torcedor uma expectativa. Exatamente. Foi isso que ele falou no final do ano, né? Eu tenho 1 bilhão, o torcedor tem 1 bilhão para gastar, então vamos trazer qualquer... Agora, daqui a pouco tu acha que então vão pagar à vista. Mas é importante explicar. Tem um fluxo de receitas que o Flamengo tem programadas a receber e aí, a partir daí, você tem um fluxo de caixa para poder fazer esses pagamentos. Eu imagino, o Caí está acompanhando essa negociação, que o Flamengo precisa casar as expectativas de receita com o fluxo de pagamento, para ele ter certeza que vai ter essa disponibilidade para cumprir os prazos. E eu imagino, não sei se o Caí tem essa informação, que uma das preocupações do West Ham seja também a questão de fair play financeiro, né? Receber antes do fechamento de cada ano fiscal no futebol inglês, para que ele também possa, se for o caso também, fazer contratações, mas tendo uma entrada de recurso. No caso dos 18 meses, por exemplo, ele receberia todo o pagamento do Paquetá até o fim da próxima temporada inglesa, né? Até o meio do ano, sim, até o fim da próxima temporada inglesa, o que permitiria a ele também tentar contratações e reposição no próximo mercado, sabendo que tem essa entrada de recurso para balancear as coisas, né? É isso, né, Caê? Tem que saber administrar como a gente faz em casa, né? Tem o dinheiro, tem que gastar um pouquinho para fazer umas parcelas e assim vai colocando as contas de forma equilibrada. Não é... Geralmente em janeiro é bom, né? Que vem participação em lucro, 13º, tá todo mundo rico nessa hora da temporada, né? Mas, enfim, falando agora aqui da questão até do que o BAP comentou, nessa própria apresentação em que ele fala da questão do 1 bilhão que ele tem para gastar, ele fala que um dos grandes arrependimentos dele foi não ter se endividado mais no ano passado. E quando ele fala se endividar mais, é isso, é você estender muito as suas compras, os seus investimentos, para que fique aquela dívida lá, mas uma dívida que está dividida ao longo de X meses ou X anos. Então passa muito por isso, como o Mansur falou, não é pegar no Pix e pagar 1 bilhão, mas ele, sabendo que ele tem esse faturamento, ele consegue equilibrar ali as finanças e sabe até quando e até quanto ele pode se endividar. E também sobre essa questão do fair play é muito importante também, quanto o fato de ser a última semana de janela na Inglaterra, então dependendo de quanto isso se acelerar, pode ser que o West Ham ainda faça algum movimento de janela até a próxima segunda-feira, quando fecha na Inglaterra. Então todo esse jogo, esse quebra-cabeça aí financeiro faz parte cada vez mais da realidade, e a gente tem também que tentar entender cada vez mais, mas a expectativa é de que tudo se ajeite o quanto antes, porque como o Mansur falou, a partir do momento que o Flamengo vai pagar a maior parcela já agora, ele consegue também impactar menos no fair play financeiro do West Ham, porque essa última parcela, que seria em janeiro de 28, por mais que já entre numa outra temporada na Inglaterra, já é um valor bem menor e quase que irrisório nessa matemática de fair play. Então, assim, é uma parte que vai muito além do futebol que a gente está acostumado aqui, e é número para lá, número para cá, para que fique bom para todo mundo, né? Ô, Caê, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você mencionou que a expectativa do Flamengo é já acelerar tudo, quem sabe já fechar e anunciar o Lucas Paquetá nas próximas horas. Ele ficou fora de alguns jogos da Inglaterra, como você também mencionou, e pode ser que já fique à disposição para o jogo da Supercopa. Mas esse ficar à disposição já seria entrar em campo? Como é que o Flamengo está lidando com esse planejamento, sabendo que o jogador ficou fora de algumas partidas? Claro que estava atuando nesse início de temporada na sua liga, mas vem de alguns jogos que foi retirado do time.
já teria condições ou ainda teria um planejamento para reintegrá-lo aos treinos antes de entrar em campo? Então, o último jogo dele, se eu não me engano, foi no dia 6 de janeiro. Aí ele teve um período com uma dor nas costas que realmente o tirou de algumas partidas por lesão mesmo, por questão médica, mas a partir de um momento ali, acho que nas últimas 2 semanas, 10 dias, ele já estava bem fisicamente para entrar em campo e ficou muito essa questão dele bater o pé mesmo, até para passar para o West Ham a mensagem de que ele estava muito decidido para o futuro dele. Então, fisicamente, ele está bem. Então, ele chegando aqui, ele já no dia seguinte, ele está apto a treinar com o elenco, a ficar à disposição, e aí passa muito pelo Felipe mesmo, como o Felipe planeja isso, se vai dar alguns minutos na final, ou se vai colocá-lo de titular. Eu acho que aí passa muito mais por uma decisão técnica do Felipe, mas fisicamente o que temos de informação é de que o Paquetá tá de boa, tá 100%, até porque lá é meio de temporada, né? Então talvez ele esteja até mais pronto fisicamente do que o restante do elenco. É isso, lá é meio de temporada, aqui que é começo de temporada. Fisicamente, com certeza, vai chegar para... E você já sabe, assim, mais ou menos, a estrutura de jogo, assim, onde que o Lucas Paquetá entraria nesse meio campo do Flamengo, né? Porque é um jogador que, para mim, joga em três posições, tanto de ponta, quanto de meia, quanto de segundo volante, terceiro homem também. Mas, mais ou menos, Caê, assim, qual é o seu pensamento quanto a isso? Posição dentro de campo. Assim, o Felipe já deixou claro, já deixou alguma coisa no ar? Você sabe alguma coisa sobre isso? Então, ainda não cheguei a entrar nessa profundidade de apuração mais da parte técnica, mas eu pensando em como o Flamengo tem conduzido esse início de ano, acho que vai depender muito de quem tiver à disposição já. No caso, a gente está falando aqui no jogo de domingo, né? Vale lembrar que o Jorginho, por exemplo, não participou desses jogos do Carioca contra o Fluminense e contra o Vasco. A expectativa de que ele esteja pronto para domingo, mas se por acaso ele não tiver à disposição, é uma possibilidade também de entrar ali como segundo volante. Acho que o principal é ter em mente que o Paquetá ali, eu acho que do pulgar para frente ele joga em qualquer posição, então especula-se muito ele fazendo um papel que por muito tempo foi do Gerson aqui, né? O Felipe usou algumas vezes o Gerson ali, que seria aberto na direita, puxando para dentro, mas eu acho que depende muito de como que o Felipe entende essa estrutura de jogo, até pela questão, acho que mais do que a parte ofensiva, de como que ele vai organizar a parte defensiva, né? Aí é muito mais a área de vocês mesmo aí, você, do Mansur, vocês têm muito mais subsídio até para debater sobre isso, mas o importante ali internamente que se fala sobre o Paquetá é de que ele é um reforço que ali, do pulgar para frente, ele pode fazer qualquer função e já fez com muita maestria. No Flamengo mesmo, ele foi camisa 9 nas finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana de 2017 e fez gol em ambas, né? Caê Mota, mergulhado no assunto Lucas Paquetá. Muito obrigada pela tua participação aqui no Troca de Passes. Fica ligado aí no teu celular, qualquer notícia nos chama por aqui. Temos um longo tempo de programa e o espaço está aberto, mas fica de olho no Troca, que agora a missão que eu vou dar para essa dupla aqui é justamente tentar encontrar o lugar de Lucas Paquetá no time do Felipe Luiz. Valeu, Caê Mota, com todas as informações dessa negociação entre Flamengo e West Ham. Vamos lá, Mansur. Vamos encaixar o Lucas Paquetá nesse campinho do Felipe Luiz? Vamos lá, vamos tentar. Primeiro, o Caê não erra, em geral, então, 6 de janeiro, derrota do West Ham para o Nottingham Forest, o Paquetá jogou 63 minutos e depois não foi mais relacionado quando a questão da negociação se intensificou. Bom, vamos lá. Vou botar aqui, a gente pegou uma escalação do Flamengo, mais ou menos aquela que fica mais na mente das pessoas como um time que hoje jogaria uma ocasião nobre com todo mundo à disposição. Evidente que o Felipe varia muito de acordo com o adversário, com característica, questão do Pedro, questão de quem joga pelos lados do campo. Mas uma ocasião nobre, poderia ser a final da Supercopa, por exemplo? Talvez, com todo mundo à disposição. Arriscar, eu acho que ele não vai numa final valendo taça. Vamos pensar no Flamengo assim, né? Eu acho que o mais natural, para começar, é o Paquetá pelo Carrascal, né? Só pra galera entender, o Paquetá tá ali, na reserva, agora entrando em campo. O número aqui é pro forma, a gente não sabe que número ele vai ter, os demais tá tudo certo. O número normal. Mas vamos lá. Seria o Paquetá aqui no Carrascal. Com a seguinte estrutura, né? O Flamengo muitas vezes tem aqui um dos volantes baixa, né? O Jorginho, o Varela abrindo mais o campo, e o Flamengo ganhando mais ou menos essa estrutura, o Alexandre eventualmente fazendo uma infiltração por aqui, ou o Samuel Lino vindo um pouco mais dentro. O que o Flamengo faz, e o Paquetá aqui, o Paquetá poderia ajudar. Por quê?
além de fazer essa mesma função e posição que o Gerson normalmente fazia, sair da esquerda para dentro, jogador canhoto, né? O Paquetá tem muito do jogo curto, da associação curta, da infiltração para fazer gol e do último passe para servir companheiros. Então ele, nos metros finais de campo, pode ser muito influente, embora ele possa também fazer outras coisas. E esse jogo curto permite manter algo que o Flamengo vem fazendo às vezes, que é sobrecarregar um pouquinho aqui o lado esquerdo e depois ter uma inversão para o lado direito. Qual é a grande questão a resolver ainda, eu acho? Pedro é um centroavante mais de apoio, e não mais de associação do que ataque ao espaço. E do que corrida no espaço. Arrascaeta a mesma coisa. O Paquetá vem para esse jogo curto. E os laterais do Flamengo não são jogadores de tanta força de ultrapassagem. Vale lembrar que quando o Gerson jogava, o lateral era o Wesley. Então era muito para frente. O Varela passa, mas o Varela não é aquela força, aquela vitalidade do Wesley. E aí uma questão, discussão sobre profundidade. Que o Flamengo pode... Que já houve na temporada passada. Especialmente quando o Flamengo tem Jorginho e Pulgar. São dois volantes e que o Felipe Luiz conserva muito por trás da jogada. Por trás dos 5 ou 6 homens mais ofensivos do Flamengo, né? O Jorginho muito a característica de um organizador por trás. O Pulgar eventualmente até vai um pouco mais, mas o Felipe mesmo conservou os dois muitas vezes por trás da jogada. Então, por conta do equilíbrio defensivo, né? Esses são os primeiros a dar o pós-perda, Léo. Logicamente, o Paquetá tem muito disso também, né, Mansur? Tá bem. Se ele quiser... Do pós-perda bom, do perde-pressiona, quando perder a bola. O Paquetá ganhou isso dentro do jogo dele quando ele foi para a Europa. Ganhou isso, aí o Felipe não fica assim tão desguarnecido da parte defensiva, mas obviamente quando se perde a bola é preciso que todos esses que estão no ataque aí ajudem, né? Pode ter uma outra estrutura. O Felipe tem usado muito praticamente o Arrascaeta como segundo atacante, muitas vezes. É óbvio que ele vem flutuar para participar da armação, mas atacando muito a área. Ele pode também ter essa estrutura, com o Alexandre, com o Paquetá sendo mais porque o Paquetá tem uma outra característica. Eu acho que o Flamengo, ao contratar o Paquetá, paga esse valor por um jogador que tem qualidade técnica, influência nos últimos metros, mais uma versatilidade gigantesca a ponto de ele fazer várias funções. Pagar 1 em 3, né, você? Exato. Você receber de costas, sob pressão, para girar em cima do marcador, conduzir bola, fazer o time sair de trás. Ele também tem isso. Além de ser muito forte sem bola. O Paquetá combate muito. Então ele pode fazer nesse modelo, com os dois atacantes, com 4 homens na linha de frente, fazer com que o Paquetá trabalhe um pouquinho mais atrás. Outra posição. Alguma chance dele entrar, por exemplo, lá no Samuel Lino? No Samuel Lino eu acho que tem uma questão. Eu acho que a briga é Samuel Lino e Cebolinha. Imagine ele no Samuel Lino. Aí você vai ter a questão da profundidade e do time um pouco mais afetada. Eu também. Porque você vai ter 2 jogadores com característica de meias, embora o Carrascal possa buscar a área de vez em quando, mas com a vantagem de que são jogadores de muita associação curta. E aí você pode ter troca de passe e ataque à área, né? Mas ele talvez usando ele pode usar 4 meias, né? Teoricamente, ele pode tirar o Pedro e botar o Plata. Aí seria esse jogador de ataque ao espaço. O Plata também se associa muito bem, mas ele é mais rápido que o Pedro. E aí seriam esses 4 jogadores, né? O Carrascal, Arrascaeta, Plata e Paquetá. E tem a possibilidade também, eventualmente, numa ausência do Arrascaeta, ele pode fazer aqui. Aliás, pode fazer isso, inclusive, dependendo do jogador que jogar aqui à esquerda, ele pode até eventualmente receber aqui por fora. Como quando foi muito bem também, né? E desde que ele tenha seleção, né? Seleção. Quando o Neymar era o 10 e vinha se associar com ele pelo lado esquerdo. Era o jogador que mais o Neymar procurava dentro dos jogos na seleção, era o Paquetá, porque ele tem essa característica de se associar muito bem. Então o Flamengo ele ganha jogo curto, mas obviamente ele precisa também atacar o Flamengo, se a gente pensar, nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, recebeu zagas aqui com linha de 6, com umas equipes muito atrás. Então é importante você se associar, mas é muito importante você atacar esse espaço também. Porque você arrasta um pouquinho a zaga para trás, aí acaba abrindo espaço para esses jogadores que têm muita qualidade. Paquetá, Arrascaeta, Jorginho. E eu também acho que ele também pode entrar no lugar do Pulgar. Então, o Raposo já está falando aqui no ouvido para a gente encerrar, então só a última hipótese que eu acho, que é como um segundo volante permitindo fazer esse desenho. Léo Ortiz, Léo Pereira, Jorginho, Paquetá, Alexandre e os 5 homens na frente, numa formação como essa, né? Muito bem. Eu acho que é a outra possibilidade que a gente pode ter para ele.
É um jogador que pode contribuir para o time de muitas maneiras. Enormemente. Um lugar eu tenho certeza que ele não vai estar. É no banco. Quando precisar descansar. Só quando precisar descansar, mas isso vai ser raro. O bicho é fominha demais, vai querer jogar todos. Gente, tá aí todas as possibilidades de Lucas Paquetá e são muitas para o Filipe Luís, que vai poder se utilizar provavelmente muito em breve desse jogador. Falta só bater o martelo, o Flamengo já está até redigindo o contrato. Estamos muito perto de ver o Lucas Paquetá de volta atuando aqui no futebol brasileiro. A torcida rubro-negra também está muito empolgada com isso. Obrigada, Mansur. Ô Bastos, tu fez um cardzinho, é isso? Falando das valências. Tem. Olha. Os cards aí do Paquetá. Do Paquetá, tu consegue passar rapidamente por elas? De 0 a 5. E as notas para nós? Mas foi de 0 a 5, tá, gente? Tá aí a gente consegue Vamos ver passe, Paquetá muita qualidade. Finalização, é um cara que entra bastante na área, é de 0 a 5, tá, gente? Eu dei 3, mas pode ser 4 também. Marcação, conversando com o Mansur ali no camarim, a gente chegou à conclusão que 4, porque 5 é o máximo, né? Eu acho que máximo hoje no futebol brasileiro a gente não tem, apesar do Paquetá ser um excelente jogador, e pra mim vai à Copa do Mundo. Velocidade, ele pra mim não é um dos maiores. Não. Se você pensar num jogador muito rápido, vou aqui rapidinho, Mbappé, Vinícius Júnior, Paquetá não é esse jogador de velocidade. Pensa rápido o jogo, mas não é de velocidade. E de controle de jogo, eu poderia muito bem ter botado 5, porque ele controla muito bem o jogo. Pra mim é uma das armas desse Paquetá. Estão aí as valências, então, do Paquetá e as notas de Felipe Bastos, que deu uma avaliada em cada um dos fundamentos do jogador de 0 a 5, tá? É importante lembrar para vocês, a nota é de 0 a 5, então passe ficou com nota 4, finalização 3, marcação 4, controle de jogo 4, velocidade 4 e a média total de 3,8 para esse meia. 4, né? 4, né? Vamos arredondar pra Joga pra cima. Vamos arredondar pra 4. Só porque não deu pra dar nota quebrada ali no meio, 4. né? Beleza. De 0 a 5, 4, tá bom. Tá bom, tá muito bom. bem. Lucas Paquetá, 28 anos, perto de vestir de novo a camisa do Flamengo. Então é isso aí, nação. Valeu, obrigadão quem ficou assistindo até aqui. Deixa aquele likezão. Se inscreva no canal e sabe, pra não perder nenhum vídeo, nenhuma notícia exclusiva, vídeos exclusivos e íntimas, sempre informações do Mengão. Deixa o likezão, se inscreva aqui no canal Vovô Rubro Negro, que tem vídeos e notícias diárias do nosso Mengão e você vai ficar sempre atualizado sobre notícias e informações do nosso Mengão. Então valeu, nação, até o próximo vídeo. Deixa o likezão, se inscreva no nosso canal. Tamo junto, nação, isso aqui é muito Flamengo. Valeu.